Em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus que existe. Lemos a sua palavra como está escrita no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 3. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em honra ao Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo de número 3, capítulo de número 4, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo de número 4, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo o que lhes faz as orelhas coçar. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Glória a Deus. Em algumas traduções bíblicas, pode estar escrito da seguinte maneira: porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com a sã doutrina, mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo o que lhes faz as orelhas tinir. Essa carta aqui, como o próprio nome já diz, é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Quem já leu o livro de Atos sabe que Timóteo ele foi um colaborador de Paulo. Timóteo, a mãe dele era judia, o seu pai era grego, e em certo ponto da caminhada de Paulo, Paulo encontra Timóteo. E Timóteo ele é um exemplo de uma pessoa que combate as heresias e especialmente as pessoas que deturpam a palavra de Deus. Não só as pessoas que ensinam coisas estranhas, como outras crenças. Porém, Timóteo, sempre nas cartas a Timóteo, Paulo, ele deixa bem claro que Timóteo ele lida com um tipo de pessoa que está no meio cristão, que conhece a Jesus Cristo, que conhece a Deus, sabe das histórias da Bíblia, porém infiltra coisas do mundo, misturando aquilo que é de Deus com a doutrina do mundo. As cartas de Paulo a Timóteo são sempre essas. Que Timóteo tome cuidado e corrija as pessoas que tentam colocar um novo evangelho, adicionar ou retirar algo à sã doutrina, a palavra de Deus. E Paulo, ele fala na primeira carta a Timóteo que o Espírito Santo alerta que no fim dos tempos essas pessoas que não creem em Deus sinceramente, vão difamar, vão infectar e vão levar muitos a uma doutrina que se parece do céu, mas não é do céu. Há uma doutrina que parece cristã, mas não é cristã. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo, e é a última carta que Paulo escreve. Percebemos isso pelo tom de despedida do final desse capítulo de número 4, onde Paulo ele se despede de todos, de tudo, e diz que está próximo da morte. Que já foi a julgamento uma vez, Deus defendeu, mas que estaria próximo o tempo de sua morte. Então, isso aqui são os últimos conselhos, as últimas palavras do apóstolo Paulo, conservada
para nós cristãos por Deus. E nessas últimas palavras, nessa pequena parte do texto em que estamos lendo, o apóstolo Paulo diz que vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com a sã doutrina, mas proverão meios para satisfazer suas paixões. Paulo está relatando um tempo em que as pessoas não terão mais paciência com a sã doutrina, com o evangelho puro e eficaz, do jeito que ele é. O sentido de perder a paciência aqui é da pessoa ficar irritada, da pessoa não ter interesse, da pessoa ela não ter a menor associação. E, invariavelmente, estamos nesse tempo, não podemos negar isso. As pessoas não têm mais paciência nem vontade de ler a Bíblia. As pessoas elas não têm mais paciência nem interesse para estudar a Bíblia. E elas não têm interesse nenhum em entender as coisas de Deus. Elas não têm paciência para isso. Passa 5 minutos, 10, 15 minutos no celular, meia hora no celular, é muito fácil. Mas passar 10 minutos de joelhos para algumas pessoas é um teste de paciência muito grande. Ler a Bíblia por meia hora para algumas pessoas é um teste muito árduo. Dá sono, falta paciência, não dá gosto. E é nesses tempos aqui que estamos, é inegável. É inegável. Não há como negar. Você gostando de mim ou não gostando, você deve concordar que estamos nesses dias. E o que mais me entristece é ver que esses tempos, esses costumes, não chegaram só para as pessoas do mundo, mas para as pessoas que por muitas vezes se dizem cristãos. Eu sei que por muitas vezes é chato eu ouvir uma pregação minha. É como se as irmãs já soubessem que ao entrar na live vão ouvir uma palavra que não é de consolo, ou uma palavra que não coloca um sorriso no rosto de muitas pessoas. A maioria das nossas pregações tem sido exortação e correção de costumes pagãos no meio do povo cristão. Me perdoem, é que os tempos das pregações não durarão para sempre. E temos pouco tempo para ajeitar as coisas, arrumar as malas para ir para o céu. Porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com a sã doutrina, com o ensino sadio, mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo o que lhes faz as orelhas coçar. Paulo diz aqui que as pessoas elas perderão a paciência com a sã doutrina, com o ensino bíblico. Isso vai gerar duas reações, duas atitudes nas pessoas. Ao perder a paciência com o evangelho, de não ter mais vontade de ler a Bíblia, de não querer saber mais dessa coisa de santificação, dessa coisa de frutos do Espírito Santo, não querer mais saber de se apartar da fornicação, de purificar a mente, as pessoas não irão querer mais saber de pregações que falam contra a fofoca, de pregações que falam contra leva e traz. As pessoas elas vão ter duas reações. A primeira é que proverão meios para satisfazer suas paixões. E a segunda reação que as pessoas irão ter é que elas reunirão mestres em torno de si que lhe dão tudo o que lhes faz as orelhas coçar.
Vamos analisar essas duas reações. A primeira reação, as pessoas proverão meios para satisfazer suas paixões. Eu não sei se alguma irmã aqui já sofreu de paixão. A paixão não é o amor, mas ela é um sentimento compulsivo, obsessivo. Se você se apaixona por uma pessoa, você tem compulsões e obsessões a respeito daquela pessoa. Um passarinho cantando lembra aquela pessoa. Uma música de amor lembra aquela pessoa. Pipoca lembra aquela pessoa. Você está sozinho, você lembra daquela pessoa. Você está caminhando, você lembra daquela pessoa. Você está vendo outras pessoas e lembrando daquela pessoa. Isso não é amor, isso é paixão. É um sentimento compulsivo obsessivo, onde você associa tudo àquela pessoa que você está apaixonado ou apaixonada. Eu não sei se alguma irmã já sofreu disso. Eu creio que sim. A maioria das pessoas já sofreram isso. E Paulo aqui ele fala que as pessoas proverão meios para satisfazer suas paixões. E quando Paulo fala que paixões, ele não fala de paixão no sentido bom. Porque geralmente, quando uma pessoa cristã se apaixona por outra, ela pensa em tudo para bem, se ela for cristã. Mas quando Paulo fala das paixões para Timóteo, Paulo, em suas cartas, sempre fala no sentido carnal. Timóteo, fuja das paixões da carne. Timóteo, as pessoas vão reunir pessoas que sigam as suas paixões. Timóteo, as pessoas não terão paciência com a sã doutrina, mas reunirão meios para satisfazerem as suas paixões. Então, paixão aqui é toda a cobiça da carne, não só sexual, mas na ganância, nas heresias, em tudo que é mal. Porque invariavelmente na vida do ser humano lutamos contra as paixões da carne. A carne é apaixonada, ela tem obsessão, ela tem compulsão por aquilo que é mal. Ela é apaixonada pelo mal, pelo pecado. Tudo que é mal, a nossa carne é apaixonada. Ela tem uma compulsão, ela tem uma inclinação. Tudo que a carne faz, ela está compulsivamente, obsessivamente atrás do pecado. Por isso que Paulo fala paixões da carne, porque a carne está apaixonada pelo pecado, ela está presa ao pecado. A carne pensa no pecado, ela deseja o pecado, a carne ela vive para o pecado. Por isso que Timóteo fala aqui que as pessoas serão dominadas pelas suas paixões, a tal ponto de perderem a paciência com a sã doutrina e vão proverão meios para satisfazer as suas paixões. Chegará um tempo, Timóteo, olha, chegará um tempo onde as pessoas ficarão tão dominadas por suas paixões carnais que elas perderão a paciência com a Bíblia e vão prover outros meios para satisfazerem a sua carne. Sem perceber, muitos de nós estamos praticando isso. Sabe? Nos últimos 10 anos, a igreja cristã tem sido bombardeada sutilmente pelo inimigo através de novelas bíblicas. Isso é um exemplo, tá? Quem aqui nunca ouviu falar da novela de José do Egito, Rei Davi, Os Dez Mandamentos, A Terra Prometida, Gênesis? São histórias que levam nomes bíblicos. A maioria dos personagens são bíblicos. Ao que tudo parece é bíblico.
Mas o inimigo, ele se disfarça. E ele por muitas vezes cita a própria escritura só para te levar para o inferno. Ele tentou fazer isso com o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo o esmagou com a autoridade do seu próprio nome. Glória a Deus. Porém, as pessoas que não estão firmes com Jesus Cristo, por muitas vezes acabam por cair nessas ciladas. Eu estou dando somente um exemplo de meios que as pessoas estão provendo porque não tem paciência de ler a Bíblia, porque não tem paciência de orar e acha que assistindo uma novelinha vai conhecer mais de Deus. No, no caso das novelas bíblicas que eu aqui estou citando, produzidas pela Rede Record, bem, a gente não precisa nem falar que a Rede Record, parte dela, pelo menos na época das produções da maioria dessas novelas, a maior parte das ações da Rede Record era da Igreja Universal, de Edir Macedo. Hoje em dia já não é tanto porque, se eu não me engano, foi vendida uma parte para os chineses. Se eu não me equivoco. Algumas dessas novelas são produzidas com participações de adventistas, como é o caso de Rodrigo Silva, o arqueólogo, teólogo, muito famoso. Então você vê que quem está agindo por trás dessas novelas são igrejas que vivem pelo dinheiro, que se movem pelo dinheiro, e teólogos que fazem parte de seitas, como é o caso da Igreja Adventista, é uma seita, não são cristãos. E as pessoas que estão sendo dominadas por suas paixões não têm paciência para ler a Bíblia, mas têm paciência para passar 45 minutos assistindo uma novela bíblica, que não é tão bíblica assim. Eu assistia quando eu era criança. Eu não tinha muito entendimento. Porém, é interessante de ver como há 40 anos atrás você dizer que era cristão e está assistindo novela, você era praticamente expulso da igreja. E hoje em dia as pessoas acham isso top, muito bom. Mas Paulo já alertava aqui que as pessoas que são dominadas pelas suas paixões não têm paciência com a sã doutrina. E para isso provém outros meios, como é o caso das novelas. Posso citar aqui o exemplo da novela da Record, Os Dez Mandamentos, onde diz que Josué casou com a egípcia, coisa que a Bíblia não diz. Onde diz que havia um feitor egípcio chamado Apuque, coisa que a Bíblia não diz. Na novela da Terra Prometida, diz que Josué casou pela segunda vez com uma mulher chamada Aruna, coisa que a Bíblia não diz. Essa mulher nem existe na Bíblia, e esse nome, ele não é nome nem de mulher, é nome masculino e é o nome indiano de um ídolo indiano, de um falso deus indiano. Então são adições. Adições, inclusive adventistas, retiradas do livro de Ellen White, onde diz que na queda do inimigo, quando foi expulso do céu, caiu na terra e matou os dinossauros. Quando diz que o inimigo, quando diz que Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos para se sacrificar lá. Nessa novela de Gênesis, onde conta com muitas adições a história do livro de Gênesis, aparece lá o inimigo se rebelando contra Deus.
E ele está se rebelando no Santo dos Santos Celestial. Coisa que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que foi assim. Mas o livro de Ellen White diz. Eu me pergunto quem é o Ellen White diante da Bíblia, né? Mas os adventistas creem assim. Não me perguntem de onde tiraram isso. E essas coisas, como há adventistas trabalhando no roteiro, no andar dessas novelas todas, a maioria delas, sempre tem uma adiçãozinha. E a maioria dos cristãos não vê problema nenhum nisso. Mas é exatamente assim que o inimigo quer que você pense. Não há problema. Mas mal sabem essas pessoas que uma coisa que é escutada, ela é assimilada. Ela é gravada na memória. Uma coisa que é vista e ouvida, ela é facilmente memorizada. Veja que faz mais de 5 anos, eu era criança quando eu comecei a assistir essas novelas. E até hoje eu lembro. Talvez você, que tem um pouco de conhecimento bíblico, você não vai cair nessas histórias, nessas adições. Mas imagine uma criança como eu assistindo essas novelas. Quando eu fui na Bíblia procurar se existia Aruna. Eu não fiz isso, mas imagine se eu tivesse feito. E imagine as outras pessoas que são inocentes e que não têm nem a coragem de procurar na Bíblia e vão acreditando isso e vão fazer pregações e fazem pregações com bases em novelas. E é aí que entramos na segunda atitude do povo que não tem paciência com essa doutrina. Ao passo que eles começam a adquirir novos hábitos, outros meios, porque querem satisfazer as suas paixões, eles não querem o meio tradicional, eles não querem o meio que Deus deixou. Deus deixou a escritura, a oração, o jejum, consagração, mas eles não querem esse meio. Eles querem assistir, eles querem atuar, eles querem ensinar. Como é o caso das igrejas que nos últimos anos vêm colocando teatro, apresentações circenses no que dizem ser culto para Deus. Isso me dá vontade de vomitar. E eu não vou numa igreja que tem uma coisa dessa. Sinceramente, pode ser a igreja mais bonita. Eu não vou numa igreja que adiciona teatro ao portfólio das suas palhaçadas. Porque o teatro ele surgiu na Grécia com o objetivo de adorar deuses pagãos. E simplesmente pessoas pegam uma ferramenta que foi criada para adorar deuses pagãos e introduzem na igreja e chamam isso de agir do Espírito Santo. Como Paulo disse, eles vão se cansar de ler a Bíblia, Timóteo. Eles vão se cansar da maneira que Deus deixou, do caminho que Deus deixou, e vão querer outros meios, outros modos, vão querer fazer teatro, vão querer fazer novela, vão querer fazer cinema, vão querer fazer gincana. Mas me mostre na Bíblia, por favor, algum apóstolo, algum profeta fazendo teatro, gincana, ou qualquer outra coisa que seja, para prender a atenção de velhos ou jovens, qualquer que seja. E foi nessa história de pessoas dominadas pelas suas paixões que foi se criada a Igreja Católica. Pessoas simplesmente decidiram, Imperador Constantino Romano simplesmente decidiu envolver práticas mundanas, idólatras, com o Evangelho de Jesus Cristo, criando assim a igreja caótica, para não dizer católica. Aí vem a adoração de imagem, aí vem aquela cruz horrível, que aquilo é de um Deus romano, aquilo não é de Jesus Cristo, aquilo simboliza um Deus romano, um falso Deus, um ídolo romano nojento. Aí vem pessoas colocando teatro na igreja, vem pessoas colocando ministério de dança na igreja. Vou só dar um detalhe.
Ministérios de danças só servem para atiçar a carne de jovens mais fracos. Estou falando por experiência própria e pelo que eu vi e ouvi de outros jovens. Ministério de dança só serve para atiçar desejos carnais dos mais fracos. Ouçam o que eu estou dizendo. Não pense que ver um jovem, fazendo movimentos dentro do altar, edifica alguém. Pois muito bem. As pessoas elas proverão outros meios para satisfazerem as suas paixões e reunirão, segue o texto dizendo, texto de 2 Timóteo, que reunirão em torno de si mestres que dirão tudo o que lhes faz a orelha coçar, as orelhas coçarem. Ao passo que essas pessoas elas demandam da pregação elementos como teatro, como novelas, como adições. Se tem quem compra, aparece um vendedor. Ora, um certo dia, um homem chamado Constantino, romano, imperador, viu que havia pessoas que adoravam a Jesus Cristo no Império Romano, olha que coisa. E ele viu também que havia pessoas que queriam adorar estátuas. Tem quem quer comprar idolatria, tem quem quer comprar o evangelho. O que é que vamos fazer? Por que não vamos vender os dois? Cria a Igreja Católica. É evangelho para quem quer adorar estátua. Que coisa, não? Olha só, estamos vendo aqui pessoas que não querem esse negócio de sã doutrina. Querem rir. Vamos vender, eles não querem comprar? Vem aí o pastor Cláudio Duarte fazendo stand-up, piadas, fazendo todos rirem. O meu irmão, ele é ímpio. Ele não gosta da Bíblia. Ele não gosta de Jesus Cristo. Ele não gosta da Bíblia, ele não gosta de Jesus Cristo, ele não gosta de louvor. Mas ele gosta do pastor Cláudio Duarte. E eu perguntei, por que, Miller? Por que, meu irmão? E ele disse, é porque ele me faz rir. Os outros pastores não fazem isso, mas ele faz. Peraí. Se o meu irmão que não quer nada com a Bíblia, não quer nada com Deus, não quer nada com a adoração a Jesus Cristo, gosta de um pastor, tem alguma coisa de errado com esse pastor. Tem pessoas que gostam do teatro. Porque não vamos vender isso dentro das igrejas. Tem pessoas que gostam de novela. Vamos vender isso. Vamos fazer novelas para eles. Escutem, irmãs. Se você vier diante de Jesus Cristo e querer exigir alguma coisa, Deus ele não vai te dar. Ele vai te apresentar o único caminho. E você é quem vai se adaptar a ele. É o caminho de sair do adultério. É o caminho de deixar de levar e trazer. É o caminho da renúncia dos vícios. Da carnalidade e do mal. Mas se você se apresentar diante do inimigo e você pedir, ele te dá. Você quer uma igreja com fogo de artifício? Tem igreja com fogo de artifício. Você quer uma igreja que te faça rir? Tem igreja que te faça rir. Contanto que você continue com as mesmas carnalidades, o inimigo te dará tudo que você quiser. As pessoas têm vendido Jesus Cristo como um milagreiro, como curandeiro, como aquele que dá tudo. Mas lembrem-se que quem se apresentou diante de Jesus Cristo e disse, eu te dou tudo o que tu quiser se você se prostrar e me adorar, não foi Deus. Jesus Cristo nunca vai se adaptar à sua cultura. Jesus Cristo nunca vai mudar a sua palavra. Ele não vai deixar de falar do véu só porque você não tem costume de usar véu. Ele não vai deixar de falar contra o adultério se você continua sendo adúltero. Ele não vai deixar de falar que você não pode usar maquiagem e se enfeitar com vaidades, ainda que a sua cultura seja essa. O evangelho ele não se aplica à sua cultura, ele só se aplica à sua alma.
É por isso que Paulo fala: o mesmo evangelho eu prego a judeus, o mesmo evangelho eu prego a gregos. Segundo Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 3. Vamos reler? Porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com a sã doutrina, mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo o que lhes faz as orelhas coçar. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Aqui está a terceira e última reação dos apaixonados pelas coisas do mundo. Eles provêm novos meios, eles provêm novos pregadores, novos mestres, e eles provêm um estilo de vida onde eles rejeitam a verdade e se voltam para os mitos. Pessoas que não têm paciência para estudar a graça de Cristo e começam a dizer que Jesus Cristo criou pessoas para irem para o inferno, como é o caso da Igreja Reformada, como é o caso dos calvinistas. Pessoas que não têm a paciência de ler a Bíblia, lá no livro de Números, onde Deus diz, por meio, através da sua palavra, que nenhuma feitiçaria tem poder contra seus servos. Pessoas que têm preguiça de ler isso e vão fazer 7 semanas de quebra de maldição. Mal sabem eles que, segundo a Bíblia, só é maldito quem está sem Jesus Cristo. Pessoas que têm minhoca na cabeça e não tem paciência para ler a Bíblia de capa a capa e ver que nunca existiu namoro cristão. Pessoas que leem a Bíblia e começam a mistificar as armaduras espirituais, o batismo, a Santa Ceia, a cruz de Cristo, a crucificação de Jesus Cristo, que inventam que os dinossauros morreram pela queda do inimigo, ou que inventam que a gente vai dormir quando morre, não vai para o céu nem para o inferno, fica dormindo. Ou pessoas que pensam que o dízimo tem poder sobre suas finanças, ou que o dízimo pode ser dado em dinheiro. É desse tipo de gente que Paulo está falando. Pessoas deixam de ouvir a verdade e se voltam para os mitos. É aí que surgem os adventistas, é aí que surgem os calvinistas, é aí que surge a teologia da prosperidade, é aí que surge a igreja caótica, é aí que surgem aqueles povos que dizem profetize, profetize, mal sabendo eles que isso é uma prática pagã de repetir, 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 repetir a palavra, achando que a repetição vai ter poder. Quando Jesus Cristo disse, não façam vãs repetições. As pessoas elas perdem a paciência com a Bíblia. E elas vão fazer teologia. Elas vão procurar doutores, teólogos. Elas vão procurar comentários bíblicos, compilados bíblicos, atas bíblicos, mas não procuram a Bíblia. Procuram um livro de gente de parte diversa, do Brasil, de fora do Brasil, cristão, não cristão, convertido, não convertido, recém-convertido, há muito tempo convertido, mas não procuram a Bíblia. Sabe, é tão interessante olhar para a vida dos apóstolos, olhar para a vida dos profetas e saber que todo aquele entendimento que eles tinham e toda aquela comunhão que eles tinham era pautada com base em um único livro, a Bíblia Sagrada.
Eles não liam livros paralelos, eles não liam livro de outros autores, eles não procuravam comentário bíblico, nem seminário teológico. Porque eles sabiam que Deus deixou alguns meios para que a gente pudesse ter contato, conhecimento e frutos do Espírito Santo. Mas chega tempo, Timóteo, em que as pessoas não querem mais essa doutrina e provêm outros meios, pensando que através de atalhos poderão ter conhecimento bíblico, divino ou espiritual sobre Deus. Pensam que através criam outro meio bíblico. Em vez de ser o meio que Deus deixou, ler a Bíblia, não, pegam 3, 4 ônibus para irem para a sala de teologia quando poderiam pegar 3, 4 passos, se trancarem no quarto, Timóteo, e abrir esse sagrado livro e meditar na presença do Espírito Santo. Quando eles poderiam pegar esse livro onde tem todas as explicações da vida, da morte, da pós-vida, ou antes de que nós nascemos. Deixam esse livro de lado na estante enquanto pegam um comentário de um teólogo, quando pegam um comentário de um irmão, quando pegam um comentário de outra pessoa. Abandonam o comentário de Jesus Cristo. Abandonam os pensamentos de Jesus Cristo. Abandonam aqui as falas de Jesus Cristo para ver a fala de outra pessoa. E sabe, a Bíblia nos dá um exemplo. Vários, mas eu vou pegar aqui só um. De pessoas que abandonavam as escrituras sagradas para seguirem doutrinas de homens, ou ensinamentos de homens, ou faziam de homens os seus mestres, os seus mentores, os seus discipuladores. Vejam bem aqui, no livro de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 29, Mateus 22, 29, o Senhor Jesus Cristo ele está numa situação em que ele encontra alguns fariseus e saduceus encontram o Senhor Jesus Cristo. E os saduceus e os fariseus são duas seitas, ou eram. Porque os saduceus não existem mais até onde eu sei, eu posso estar equivocado. Os saduceus existem, hoje é chamado de judeu, que não acredita em Jesus Cristo. Chegam vários grupos diante de Deus para testar-lhe, para ver se ele escorregava em alguma fala, para ver se ele dava algum motivo para ser preso e condenado. E os saduceus eram uma seita um pouco diferente dos fariseus. Os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição. De onde eles tiraram isso não foi da Bíblia. Porque o livro de Ezequiel ensinava que Ezequiel viu anjos, que Ezequiel viu Deus. O livro de Reis ensina que ao tocar nos ossos de Eliseu, um homem reviveu. Ensina que o filho de uma viúva reviveu ao profeta Elias orar nele. Várias coisas. A Bíblia Sagrada ensina várias coisas. E os saduceus eram judeus que acreditavam em Deus, mas não acreditavam em anjos. Não acreditavam em ressurreição. Então eles, consequentemente, não acreditavam que Jacó lutou contra o anjo, não acreditavam que Jacó tinha visto o anjo subindo e descendo na escada, não acreditavam que Jacó tinha tido um encontro com um batalhão de anjos quando estava indo ao encontro do seu irmão, não acreditavam nos milagres do profeta Elias, porque o profeta Elias orou e Deus, por meio da vida do seu servo, o profeta Elias, ressuscitou um menino. Através dos ossos de Eliseu, Deus ressuscitou um homem. Então eles não acreditavam em várias histórias bíblicas. Eles não acreditavam. Porque eles não davam crédito, eles não davam ouvidos, eles não tinham paciência com o ensino de Jesus Cristo contido no livro dos profetas. Mas eles reuniam mestres, rabinos, e iam no ensino totalmente errado.
Porque a Bíblia diz que há ressurreição, desde o Velho Testamento até o Novo. A Bíblia diz que há anjos, desde o Velho Testamento até o Novo. Mas eles não acreditavam nisso. E eles chegam a Jesus e fazem aquela famosa pergunta que as irmãs conhecem: Jesus Cristo, uma mulher se casou com um homem. O homem morreu. E ela não teve filhos com esse homem. Segundo a lei de Moisés, ela deve casar com o irmão mais próximo para que esse irmão mais próximo engravide ela e o filho que seja concebido levará o nome do que morreu, para que ele não fique sem filhos. Mas o segundo irmão que casou com ela para cumprir com o dever da lei de Moisés morreu. Aconteceu com o terceiro irmão, com o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E por fim a mulher também morreu sem ter filhos nenhum. Senhor Jesus, qual vai ser o marido dessa mulher na ressurreição? Vamos lembrar aqui que eles estão fazendo essa pergunta sem acreditar que existe ressurreição. Então eles estão fazendo essa pergunta somente para testar Jesus Cristo. Eles não iriam acreditar na resposta que o Senhor Jesus Cristo iria dar. Até porque eles não acreditam em ressurreição. Mas Jesus Cristo pregava a ressurreição. Então, a resposta do Senhor Jesus Cristo é a seguinte. Livro de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 29. Jesus lhes respondeu: vocês estão enganados porque desconhecem as Escrituras e o poder de Deus. Jesus Cristo ele vai responder a pergunta deles. Vai explicar que Deus ele ressuscita pessoas, que haverá ressurreição. Porém, a primeira fala de Jesus Cristo é: vocês erram porque desconhecem as Escrituras e o poder de Deus. Por que os saduceus estavam envolvidos em tantas heresias? Porque aquele Deus que eles diziam adorar, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles desconheciam tanto a Escritura quanto o poder desse Deus, do único Deus que existe. Então, minhas irmãs, qual é o motivo das pessoas hoje caírem na bobagem da teologia, da prosperidade? Caírem na falcatrua de achar que fazendo um curso de teologia vai ter mais ensino de Deus. Que assistindo novela está fazendo uma boa coisa. Que fazendo teatro ou colocando um novo evangelho está fazendo uma nova história, umas boas novas do evangelho. São como os saduceus. Desconhecem a Deus, desconhecem a Bíblia, desconhecem o poder de Deus. Primeiro que se você conhecesse a Deus, você valorizaria esse sagrado livro que é a Bíblia Sagrada. Se você conhecesse a Bíblia, você não cairia em heresia. A Bíblia diz que o caminho dos ímpios é de mal a pior. Eles enganam e vão sendo enganados. Inclusive está escrito na carta a Timóteo. Não lembro se na primeira ou se na segunda. Então por que as pessoas hoje, há pastores, pregadores enganando pessoas e há pessoas sendo enganadas e continuam enganando aos próximos? Porque assim é o caminho do ímpio. Assim é o caminho da pessoa que não tem a Jesus Cristo. Assim é o caminho da pessoa que desconhece a Bíblia. Livro de Oséias, capítulo de número 8, versículo de número 12. O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. No livro de Malaquias, diz que ninguém pergunta sobre a lei do Senhor. No livro de Josué, Deus fala que Josué deve meditar de dia e de noite no livro sagrado das suas leis. No Salmo 1 diz: bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei de Deus, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo de número 1, Gálatas capítulo de número 1,
Se eu fosse alguém que agrada a homens, não seria eu servo de Jesus Cristo. Paulo diz na carta a Timóteo: ó Timóteo, medite. Você conhece as Sagradas Escrituras desde a sua infância. Você sabe que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. E elas têm o poder de salvar, de corrigir, de exortar e de edificar aqueles que a ouvem. A palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não pense que a edificação de Deus vem por outros meios. Por meio de um seminário teológico, por meio de uma faculdade. Não pense que as coisas espirituais são como uma matéria de matemática. Você não pode aprender a Bíblia do jeito que você aprende uma aula de matemática. Para você ser um matemático, você pode fazer graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, bacharel. Mas com a Bíblia, eu sei que as pessoas inventam isso. Doutorado em teologia, pós-doutorado em teologia, graduação teológica, mestrado e bacharelado em teologia. Com Deus não é assim. Você não pode pegar o conhecimento bíblico, encapsular, colocar dentro de um seminário, colocar dentro de uma caixinha e sair distribuindo de forma que você possa graduar pessoas espiritualmente. Não é assim. Não é assim. Não tentem prover outros meios para se chegar à graça do Evangelho. Só há um caminho, uma verdade, uma vida, é Jesus Cristo. E ele disse: o caminho é estreito. E ele ensina na sua palavra que para caminhar nesse caminho tem que jejuar, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que meditar nas Escrituras, tem que matar a carne. E esse é o único jeito de ir para o céu. Não perca tempo assistindo novela. Não perca tempo querendo enfeitar o Evangelho. Não perca tempo tentando ser reconhecido com doutorado, com graduação teológico, porque isso só serve para impressionar a homens. A Deus não impressiona. Apenas ore, apenas faça o básico bem feito, você vai estar fazendo mais do que muita gente nessa terra. Foi dessa forma que os profetas viram a glória de Deus, orando, jejuando, buscando, não buscando títulos de doutor ou de lei, mas se formando na faculdade do Espírito Santo. A caneta é o joelho, a prova são jejuns. As tentações são batalhas. E Deus é o professor, o mestre, o autor, consumador, juiz e julgador. Não há intermediários. Apenas valorizem mais esse livro sagrado. Apenas valorizem mais a presença de Deus. Apenas valorizem mais a oração que vocês podem fazer. Vocês se darão conta que teologia, que teatro, que dança não vai fazer falta nenhuma. Vocês vão se dar conta que novela não faz falta nenhuma. Vocês vão se dar conta que fofoca não faz falta nenhuma. Vocês vão se dar conta. Ah, um dia se darão conta, nem que seja no inferno, mas todos terão que se dar conta que Jesus, Cristo é o Senhor. E eu espero que não seja no inferno que você venha confessar essa verdade. Nasça de novo. Procure o que é sério, procure o que é verdadeiro. Não tente enfeitar o Evangelho. Amanhã pode ser tarde demais. Amém? Deus nos abençoe e nos conceda a paz. Essa foi a pregação de hoje.